O mercado financeiro continua mantendo um bom otimismo em relação ao andamento da economia brasileira. O relatório Focus desta segunda-feira trouxe até uma elevação da previsão de inflação após 6 semanas consecutivas de queda. Agora, na média, a previsão para o IPCA deste ano foi a 2,98%, mas é interessante observar que continua abaixo do piso da meta de inflação. Pode ser que venha ainda algum ajuste para cima nessa projeção em decorrência do impacto do aumento da tarifa de energia, agora em outubro, e também a recomposição dos preços de alguns alimentos, que há bastante tempo vem em deflação. Carne é um dos fatores que podem influenciar também para cima os índices agora do mês de outubro. Agora, uma inflação ainda abaixo do piso da meta, e mesmo que fique ao redor de 3%, vai ser muito inferior ao histórico recente da economia brasileira. E mais do que isso, dá toda a condição de o Banco Central seguir com os cortes da taxa básica de juros, que, de acordo com o relatório Focus, deve fechar este ano em 7%. A taxa básica de juros atualmente está em 8,25%. Em relação à economia brasileira, o andamento para o próximo ano, a variação do PIB, o mercado mantém a mesma projeção para este ano, um crescimento de apenas 0,7%, mas melhorou o do ano que vem para 2,43%. A expectativa é essa. Um desempenho da economia já melhor na virada do ano. O problema é que nós começamos aí meio que patinando, o segundo trimestre foi bem mais fraco, mas a tendência é de uma retomada mais vigorosa, especialmente com o consumo alavancando um desempenho melhor da economia. Claro que a gente não pode apostar todas as fichas no avanço do consumo como um fator de sustentação de um crescimento de longo prazo, mas há uma recomposição importante que, em certa medida, acaba refletindo a melhoria da condição de vida da população. Desemprego ainda é absurdamente alto, mas para quem está empregado, com uma inflação mais baixa, a tendência de haver aumentos reais dos salários. E é por aí que se começa essa recomposição, esse aumento da renda da população. E ainda tem a redução dos juros, que facilita a compra a prazo, ainda que esse processo seja muito gradual de redução das taxas na ponta final. O dólar tem ajudado a garantir uma oferta maior de importados mais baratos. É um fator que também segura a inflação e ajuda na recuperação do poder de compra da população. O endividamento tem diminuído, teve liberação de contas inativas do Fundo de Garantia. Enfim, o ambiente está mais propício para o avanço do consumo e o consumo tende a colaborar para um desempenho melhor da economia brasileira. E aí ficam faltando aquelas mudanças estruturais, ajuste das contas públicas, retomada de investimentos. Isso vai ser fundamental para se assegurar uma consistência maior no processo de recuperação da atividade. Mas agora é esperar que as concessões avancem e que os empresários mais confiantes nas perspectivas da economia passem a investir mais na própria atividade, porque toda a crise política e crise econômica, a recessão que o país enfrentou, achatou demais os investimentos. Eles estão hoje no nível muito inferior ao que deveriam para dar suporte a esse crescimento sustentável da economia brasileira. Eles estão rodando na faixa de 15% ou um pouco mais do PIB. Para fazer diferença no ritmo de crescimento, deveriam estar hoje a faixa de uns 20% do PIB. Agora, de qualquer modo, a gente tem esses dados positivos. A inflação ainda baixa, condição de redução maior dos juros, recuperação do poder de compra da população e algum aumento esperado do lado dos investimentos via concessões e investimentos do próprio setor privado.